paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre maturidade espiritual, para que possamos ter maturidade espiritual, sabe? Porque muitas das vezes nós deixamos de ir à casa do Senhor adorá-lo porque aconteceu algo, às vezes algum irmão falou alguma coisa que te deixou chateado, você foi ferido pela igreja em algum momento, porque isso acontece em algum momento de nossas vidas, vamos acabar sendo feridos pela igreja. E quando eu digo igreja, né, eu não digo ali o templo, eu digo as pessoas que estão ali dentro da igreja, que são a igreja do Senhor, porque nós somos igreja do Senhor e nós ferimos as pessoas. E acontece, em algum momento todos nós já fomos feridos e até mesmo ferimos alguém. Porque às vezes não pensamos para falar, às vezes a pessoa tá ali, é um novo convertido, a gente não pensa para falar e já começa a falar e a pessoa que está ali se sente ofendida, fica chateada, sai da igreja. Às vezes a pessoa nem é novo convertido, já é uma pessoa de anos que vai à igreja, mas ela acaba se sentindo ofendida, ficando mal. Precisamos ter maturidade espiritual, tomar cuidado com o que falamos às pessoas e também precisamos ter maturidade espiritual para que se alguém vier nos ferir com palavras, entendermos que o mais importante de estarmos na casa do Pai é para adorar ao Pai, para servir ao Pai e não para servir o homem da terra. Não estou aqui para agradar as pessoas. Jesus não veio aqui para agradar as pessoas. Ele veio para fazer a obra do Pai, para servir ao Pai. Que possamos estar aqui para servir ao Pai e não olhar para o lado A e B, para o irmão A e irmão B. Se está falando mal de você, tenha maturidade espiritual e entregue nas mãos de Deus e deixa acontecer da forma que está acontecendo. Deus, ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe de tudo e de todas as coisas, ele tem o poder e o controle. Então tenha maturidade espiritual para tomar cuidado com o que você vai falar sobre a outra pessoa, porque você não se magoaria, mas a pessoa que vai ouvir, ela se magoaria. E aquilo pode ser um motivo para ela se afastar da casa do Pai. E também tenha maturidade espiritual para dar ouvido ao que as pessoas estão falando e não deixar aquilo entrar em seu coração e simplesmente falou. Amém, amém, meu irmão, que Deus te abençoe. Ah, é difícil agir assim? É difícil, mas temos que agir assim. Falou mal de você? Não deixa aquilo entrar em seu coração. Diga, meu irmão, Deus abençoe. Que a paz de Deus seja com você, a paz de Cristo esteja com você. E chegue na sua casa, vai orar, entregue nas mãos de Deus, mas não saia da igreja, não pare de ir ao templo adorar o Senhor, porque faz bem para a nossa alma, para o nosso espiritual com Deus, sabe, para a edificação de nossa alma ir ao templo adorar. Às vezes a gente fala, mas na minha casa eu também posso louvar, eu posso ler a palavra, eu mesma posso pregar para mim, eu posso colocar pregações no celular, na televisão, mas irmãos, faz parte da nossa alma, do cristão, ir ao templo, adorar ao Senhor e estar em comunhão com os irmãos. Porque você pode sim fazer tudo isso na sua casa, mas não é a mesma coisa de que estar ali reunido em comunhão com os irmãos. Não dê ouvido ao que as pessoas estão falando, sabe? Tenha maturidade espiritual para repreender e para simplesmente não sair da igreja, porque em algum momento de nossas vidas ou vamos ser, ou já fomos feridos pela igreja, ou até ferimos alguém, porque falamos demais. Às vezes as pessoas falaram demais para nós e nos feriu. Porque quem nunca foi ferido, sabe? Porque eu não tenho vergonha de confessar, eu já fui ferida pela igreja, sabe? E como eu digo, quando eu digo igreja, eu quero dizer homens e mulheres aqui da terra. Já fui ferida, sim, e na época a gente não tem aquela maturidade espiritual que eu tenho hoje. Na época eu me feri, eu deixei aquilo contaminar o meu coração, entrar no meu coração, deixei aquilo me contaminar, sabe? Deixei aquilo entrar dentro de mim, deixei o inimigo ficar ali falando e falando. Sabe, a gente começa a querer parar de ir para a igreja, começa a parar de adorar como se Deus tivesse culpa. Mas hoje, com a maturidade espiritual que eu venho adquirindo através da palavra do Senhor, que eu venho buscando, que eu venho aqui pedindo maturidade, o Senhor vem me dando. Hoje, eu sei que se alguém tornar a me ferir, pra mim não vai fazer a diferença, sabe por quê? Porque pra mim o mais importante é servir ao Pai, é fazer a vontade do Pai e obedecê-lo. Então, se a pessoa fizer algo pra mim, na hora a gente fica triste, sim, mas eu venho pro meu quarto, eu entrego nas mãos de Deus e eu vou continuar indo ao templo, vou continuar adorando, porque é isso que é ter maturidade, continuar adorando. Deixa falar, deixa te ferirem, sabe? O mais importante é que você sabe.
do seu particular com Deus. Você sabe quem é Deus para você e quem é você na boca de Deus. Então não se importa com o que as pessoas estão falando. Eu quero deixar um versículo para para a meditação de cada um de nós, que fica lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se conforme com o mundo. Estão falando mal de você? Entrega nas mãos de Deus e deixa falar. Eu tô participando de um grupo e no grupo os irmãos às vezes riem do meu jeito, debocham. Deixa debochar, deixa falar. Deus, ele tá vendo. E aquele irmão que tá fazendo aquilo, ele também tem defeitos, ele não é perfeito. Somente Cristo foi perfeito, somente Cristo é perfeito. Todos nós temos defeitos. Sabe, se tá te incomodando, entrega nas mãos de Deus. Não chegue também ali, eu vou brigar, eu vou tacar o dedo na cara, eu vou falar. Não faça isso. Entregue nas mãos do Pai. Tenha maturidade espiritual, porque se você chegar para brigar, arrumar confusão, você vai perder sua razão, vai acontecer brigas dentro da casa do pai, e não é isso que o pai deseja. Então tá rindo, tá debochando, você tá se sentindo mal, não deixe de ir ao templo adorar. Continua indo, faça a tua parte com Deus, fica ali no seu cantinho, continua participando do grupo, entregue nas mãos do pai, sabe? Tenha maturidade espiritual, não saia da igreja, não pare de adorar. Busque ao Senhor em todos os momentos. Pede para Deus te revestir de toda a armadura de Deus. Fala, me reveste, Senhor, de toda a sua armadura. Coloque-me o capacete da salvação, a couraça da justiça e a armadura do cristão, sabe? Me prepara para a guerra, me prepara para a batalha. E assim você vai, segue firme. E aí, sabe, o que temos que fazer? Porque às vezes não é só na igreja, às vezes é no trabalho. Alguém tá falando mal, alguém tá rindo, tá debochando. A gente, às vezes, abandona tudo e não é a vontade de Deus que você saia daquele lugar, porque aquela porta foi Deus quem abriu. E quando Deus abre, homem nenhum fecha. Somente Ele tem poder para fechar. E às vezes a gente escolhe desobedecer a Deus e sair de tudo para fazer, porque tá debochando, tá rindo, sabe? É no trabalho, às vezes é na escola, você tem se sentindo mal. E ali você sai do ambiente de trabalho, da escola, não quer frequentar mais porque estão rindo, estão debochando. Sabe, temos que orar e pedir permissão ao Pai. Porque sim, quando Deus permite, Ele permite. Porque como eu disse também, aconteceu comigo. Eu estava trabalhando, aconteceram situações que não me cabia mais, que não me convinha mais como uma cristã, como uma mulher de Deus estar ali. O Pai, então, permitiu. Eu saí e pedi as contas daquele emprego no começo do ano, porque o Pai então permitiu que assim eu fizesse. Estou eu aqui, desempregada sim, mas debaixo da graça do Pai. Estou eu vivendo pela fé, porque eu creio que o Deus que eu sirvo é maior do que tudo que há neste mundo, e pela fé eu já me vejo sendo mais que vencedora. O Pai me permitiu sair daquele emprego, porque ali já não me convinha mais como uma mulher cristã estar ali. Então, se você está passando por algo no seu trabalho e está te afetando, mas antes de você sair sem a permissão de Deus e fazer tudo por sua conta, peça a permissão do Pai. Fala, Senhor, é isso que tu queres? Eu posso sair? Deus, ele vai te responder. Se for da vontade dele, você vai sair. Se não for, você vai continuar. E ali no seu emprego, na onde você está sendo humilhado, o Senhor te dará a vitória. Assim seja na escola, se você está sendo humilhado ali, quer mudar de escola, peça permissão. Se for da vontade do Pai, Ele vai te tirar. Se não for, é ali que Ele te dará a vitória. No meu caso, o Senhor permitiu que eu saísse e que assim Ele me deu a vitória. Através da saída daquele emprego, Deus tem me dado vitória. Então hoje eu estou aqui, mas porque Deus me permitiu sair. Porque se Deus não tivesse permitido, eu estaria lá. Mas Deus me permitiu, então aqui estou eu, pela permissão do Senhor. Então faça tudo através da permissão do Pai. Busque primeiro ao Pai, sabe? Tenha maturidade espiritual para servir a Deus com toda a alma, coração e espírito. Sirva a Deus em espírito e em verdade. Busque a Ele, porque Ele é fiel. Amém.